Boa noite, pessoal. Então, mais uma aula de estatística. Hoje nós vamos ver o teste de confiança Q, ou também chamado teste Q, ou ainda teste de Dickson. Para que serve o teste Q? O teste de confiança Q, tá? Ele tem o objetivo de verificar se um determinado valor dos teus dados está dentro da mesma distribuição de probabilidade dos demais dados, tá? Quando um dado está fora, a gente chama ele de outlier, tá? É um nome em inglês para dizer que o dado está fora, né, da distribuição de probabilidade. Então, quando geralmente a gente faz ensaios, né, nós repetimos experimentos e fazemos medidas. Levantamos esses dados, essas medidas, tá? E posteriormente a gente vai verificar se esses dados estão muito distantes ou não dos dados que a gente levantou. Muitas vezes uma máquina, por exemplo, tem algum problema, né, de regulagem e começa a fabricar peças fora do padrão, né? Então isso é muito importante para a gente verificar a qualidade. Então o teste Q, né, ele vê se algum desses valores está fora da distribuição, né, ou seja, muito distante dos demais valores. E se tiver muitos valores assim, está fora da distribuição, eles vão alterar muito o desvio padrão amostral, que é a nossa avaliação tipo A da incerteza. Então vai dar muito erro, né? Então nós precisamos tirar fora da distribuição os dados que não são dados que refletem o mesmo nível de confiança dos dados apontados. Então, geralmente, a gente trabalha com 95% de confiança dos dados. Isso traduz dois desvios padrões acima e abaixo da média. Se a gente quer aumentar esse nível de confiança, tá? Nós podemos passar para 99% de confiança, aí nós vamos ter que fazer mais testes, né? Mais amostras, e isso fica caro. Então, geralmente se usa o nível de confiança de 95%. Esses outliers do teste de Dickson, teste Q, ele vai verificar valores extremos, tá, do conjunto de dados. E nesses valores extremos é que pode estar um outlier. Então nós temos que cuidar disso. Então, esse teste é importante para a gente somente usar dados que têm o mesmo nível de confiança. Então, como que é realizado o teste Q ou teste de Dickson? Primeiramente, como eu analiso extremos, né, eu preciso que esses dados experimentais estejam em ordem crescente. Então, eu tenho que ordenar esses dados de ordem crescente. Os menores valores estão posicionados no limite inferior, a gente chama, ou extremo inferior da distribuição, tá? E os maiores valores ficam, então, no extremo superior, ou também chamado limite superior, onde nós testaremos os dados. Então, nós vamos testar os dados no limite inferior, primeiramente, e depois no limite superior.
em função do número de repetições, tá? A gente pode encontrar o valor crítico tabelado para 95% de confiança, que é o que se usa na maior parte das indústrias. Tá? Esse valor crítico, que a gente chama, é um valor calculado, tá? Por uma tabela de estatística. Então, isso vem tabelado para ti. E esse valor crítico, tá? É um valor que vem tabelado, vem numa tabela para ti, tá? O que nós vamos fazer é comparar esse valor crítico ou tabelado com o valor calculado, né? Pela fórmula do teste de Dickson, que faz com que você, então, compare, né, com um dado tabelado, tá? Se esse valor calculado for maior que o valor crítico, então o resultado é rejeitado, tá? Então, de novo, ó, eu vou ter uma tabela com valores críticos, tá? Para o teste de Dickson. Para eu saber se tem um outlier na minha distribuição, eu tenho que fazer um cálculo. Então, eu vou ter o valor calculado. Esse valor calculado, se for maior, tá, que o valor crítico, eu descarto ele. Então, ele é um outlier. Se esse valor for menor ou igual ao valor crítico, ele pertence à distribuição. Então, não é um outlier. Tá, pessoal? Ele é mantido na distribuição. Os valores que são retirados da distribuição não entram para o cálculo da média, porque são valores fora do meu nível de confiança. Então, caso algum valor apresente resultado na qual deve ser descartado, eu tenho que repetir o teste no valor seguinte, no outro valor, né? Tá? Então, eu faço no menor valor. Se esse valor é descartado, eu vou fazer no segundo valor menor, tá? Até que não haja mais rejeição dos cálculos. No limite superior, eu faço da mesma forma. Então, eu vou testar o limite superior. Se houver um outlier, eu retiro esse valor da distribuição e faço com o anterior, né? Até que eu não tenha uma rejeição. Então, a fórmula que permite calcular o valor do teste, ou seja, o valor calculado, tá, varia de acordo com o número de repetições do ensaio. Então, depende do número, tá, de dados que tu tem para testar. Eu vou mostrar aqui 3 faixas para vocês para o teste, de 3 até 7, tá? De 8 a 12 e de um número maior que 13 repetições, tá? Antes de um número menor que 3 não tem sentido fazer o teste de Dickson, tá? Então é muito baixo o número de dados da minha amostra. Então aqui estão as fórmulas, ó. Então, para extremos inferiores, o que eu faço, né? Depois de ordenar os dados em ordem crescente, veja bem, isso é a primeira parte, né? Eu vou então usar essa fórmula, ou essa, dependendo do número de dados que eu tenho na minha distribuição. Então, tu vai olhar o número de dados, se ele se encaixar aqui, tu faz essa fórmula. Se ele se encaixar aqui, tu faz essa, e se encaixar aqui, tu faz essa. Então, é muito simples, tá? Aqui eu tenho o seguinte, ó, Q de N, ou seja, se eu tiver 4 elementos, né, eu vou fazer o Q de 4. No limite inferior, então, Q de 4i inferior. Daí tu vai pegar o segundo valor menos o primeiro, dividido pelo último menos o primeiro. Tá? Então, aqui, x2 é o segundo valor na ordem crescente, x1 é o primeiro, xn é o último, tá? E aqui é o primeiro. Se estiver na segunda faixa, tu vai fazer o segundo menos o primeiro, tá? Dividido pelo... Aqui é o penúltimo, tá, pessoal? Porque o xn aqui, ó, é o último. Esse aqui é o penúltimo, menos o primeiro.
E finalmente, se os teus dados foram maior que 13, daí tu vai calcular esse extremo da seguinte forma: o terceiro valor da distribuição menos o primeiro, dividido pelo antepenúltimo menos o primeiro. Então esse é o teste para limites inferiores. Para limites superiores ou extremos superiores, a gente também tem uma formulazinha para usar. Da mesma forma que antes, né? Quando n varia de 3 a 7, eu uso uma. N varia de 8 a 12, eu uso outra. E quando n for maior que 13, eu uso outra. Então, na primeira faixa, eu pego o último número da distribuição menos o penúltimo. Divido pelo último menos o primeiro. Na segunda faixa, o último menos o penúltimo, dividido pelo último menos o segundo. E finalmente, na terceira faixa, o último menos o antepenúltimo, dividido pelo último menos o terceiro dado da distribuição. Então, vamos fazer um exemplo para que vocês vejam como que funciona. Exemplo 1, então, nós temos aqui dados, né, distribuídos, né? Então, eu tenho aqui o x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Então, aqui, a primeira coisa que eu faço é ordenar esses dados. Então, vamos lá, vamos ordenar. Então, você marca aqui, ó, com o mouse segurando, marca os dados. Vem aqui em classificar item. Coloca aqui, classificar do menor para o maior e continuar a seleção. Pronto, tá classificado, ok? Feito isso, a gente pode dizer que esse aqui é o x1, x2 e assim por diante. Vamos então completar até o x6. Tá, pessoal? Então, aqui, do x1 até o x6. Ó, tá vendo que aqui é o xn, né? Aqui é o xn menos 1 e aqui o xn menos 2. Beleza? Então, vamos aos testes. Primeiro teste, tá, pessoal? Eu vou testar para 6 elementos o primeiro inferior lá. Então, eu tenho ainda 6 elementos, né? Tá? Vamos lá. Então, qual é a fórmula que eu uso? Se eu tenho 6 elementos, eu vou usar a primeira fórmula, o teste inferior. Tá vendo ali? Então, Q de n é x2 menos x1 sobre xn menos x1. Então, vamos lá. Primeiro teste. Igual a x2. Quem é o x2 aqui? Está aqui ele, ó. Mas vamos botar parênteses aqui, senão não vai dar para dividir. Igual a x2, está aqui, menos x1, fecha parênteses, dividido, observem a fórmula, eu fiz aqui, agora eu vou fazer aqui, ó, dividido por, abre parênteses, xn é o último, aqui, menos x1, que é o primeiro, então, menos x1, aqui, fecha parênteses, dá Enter. Ok? Vamos ver se esse valor calculado aqui, do Q calculado, ele se encaixa como um outlier ou não. Então, para isso, a gente tem que vir no valor tabelado, que está aqui, ó. Vamos ver, então, quantos elementos eu tenho. Eu tenho 6 elementos, está aqui, ó, 6 elementos, tá vendo? Eu até vou marcar aqui. Ó, eu tenho 6 elementos. Qual é o valor crítico para 6 elementos? O valor tabelado crítico é 0,628. Veja que o valor que eu calculei foi maior que o valor tabelado, né? Como a gente sabe, se esse valor é maior, ele é um outlier. Então, eu vou fazer um teste de validação aqui agora.
Ó, coloca assim, igual a C, que é uma condicional, né? Se o valor calculado, esse aqui, é maior, então, ó, maior, tá? Maior que o valor tabelado, tá? Ponto e vírgula. Então, se isso for verdade, ele vai rejeitar. Então, tu tem que botar assim, ó, aspas dupla, rejeita o número. É um teste de validação. Fecha aspas dupla, ponto e vírgula. E se ele não for, né, maior, eu aceito o número, tá? Então, aceito. Aceito o número, tá? Entre aspas e fecha, dá enter. Resultado, ó, eu estou rejeitando o valor, né? Como a gente viu, esse valor é maior que esse, ó, tá vendo? Então, esse valor aqui é um outlier. Então, eu tenho que descartar esse valor aqui da minha distribuição. Então, esse aqui é um outlier. Eu tenho que descartar ele, tá? Então, pessoal, olha aqui, ó. Esse valorzinho aqui, ó, tá? O nível de confiança dele é inferior a 95%. Então, esse valor não pode estar dentro da minha distribuição. Ok? Então, ele é descartado da minha distribuição de dados. Então, ele não entra na média. Então, aqui se eu descartei esse, eu tenho que testar o outro limite inferior, né? Até que eu não tenha mais descarte. Então, vamos testar agora o quinto valor inferior, né? Uma distribuição de 5, o inferior. Como aqui rejeitou, vamos ter que testar de novo, né? Então, vamos lá. Agora eu tenho 5 elementos, ainda eu estou dentro dessa faixa. Então, vejam que o cálculo é esse aqui agora, ó, tá? E não existe mais o x2 aqui agora. O x2 não é mais, esse aqui não é mais x1, porque caiu a distribuição fora, né? Então, eu tenho que aqui agora, ó, esse saiu fora da distribuição. E agora eu tenho esse aqui é o x1, esse é o x2, tá? Então veja que agora eu tenho uma distribuição de 5 elementos só, até o x5, ó, tá? Então agora eu vou fazer a continha com 5. Então vamos lá. Eu vou copiar essa fórmula aqui e vou ajustar ela. Vamos lá. Então, vejam que eu tenho aqui o x2 menos o x1. Então, quem é o x2 agora, né? É o B4. Tá? Menos o x1, que é o B3. Dividido pelo último menos o primeiro. Então, o último aqui, ó, tá fora, tá vendo? Então, o último menos o primeiro, que é o B3, tá aqui, tá certo. Testado. Então, agora, para 5, veja que agora eu tenho 5 elementos. Eu vou testar aqui agora, ó, tá vendo? Esse valor aqui. Então, eu vou fazer o mesmo teste aqui, só que eu vou ajustar ele. Vamos ver se está certo, tá? Então, se o E3 for maior que esse cara aqui, ó, que é 5, né? Eu tenho 5 na distribuição, esse cara ali, tá? Então, ele deu como aceito o valor, né? Ou seja, ele não é um outlier, tá? Ele não é um outlier. Então, aqui vocês viram que esse foi rejeitado, né? Mas o outro valor não foi. Então, o limite inferior está testado.
Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para o limite superior, tá? Vamos ver. O limite superior agora eu continuo tendo 5 elementos na minha distribuição e eu vou testar então com a formulazinha do limite superior. Tá aqui, ó. Para n igual a 5, nós estamos na primeira faixa, então eu tenho que fazer o último menos o penúltimo. Então vamos lá. Nós podemos copiar a fórmula e depois só ajustar ela aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Último menos penúltimo, então quem é o último? É o x5, ó, tá vendo? Menos o penúltimo, quem é o penúltimo? É o x4. Dividido pelo último, que é esse aqui, x5, menos o primeiro, que é agora esse valor aqui, tá? 0,5 deu o cálculo. Então agora nós vamos copiar essa fórmula aqui e ajustar ela, tá? Então vamos ver. Para n igual a 5, o valor continua sendo esse. Tanto faz se é limite inferior ou superior, tá? Ok? Então vamos lá, vamos ajustar. Se o valor aqui for maior que este valor aqui, rejeita, se não, aceita. Então, olha só, ele aceitou. 0,5 é menor que 0,71. Então, né, o último valor não é um outlier, esse aqui. Então, a minha distribuição tem 5 elementos. E agora sim eu posso fazer a média e o desvio padrão. Então, vamos lá. Tu vai fazer aqui, ó, igual média, né? Dá 2 cliques aqui e só faz a média dos valores que não são outliers. Então, 10,44 é a média. E qual é o desvio padrão? O desvio padrão tu vai fazer por uma fórmula também do Excel. Desvipad, tá? Amostral. Então tu vai pegar aqui, ó, desvipad A, tá? Aí tu marca os elementos da tua distribuição e dá Enter. Pronto, tá aí o desvio, certo? Vejam que o limite inferior da minha especificação do cliente, ele pode ser 3 desvio padrão, abaixo ou acima, 2 e 1, né? Então, vocês têm que fazer o seguinte aqui, né? Como é que se calcula isso aqui? Tu pega a média, tá? Isso aqui tu pega a média aqui e desconta 3 desvios padrões, ó. Tá aqui o desvio padrão, tá aqui a média. Então, olha só como é que tu vai chegar nesse valor. O limite inferior de especificação, para ficar dentro daquela distribuição ali de 99% de confiança. Então, tu vai botar aqui, ó, igual a isso aqui, que é a média, menos 3 vezes o desvio padrão. Dá Enter. Então, aqui o limite inferior para 99,73% de confiança é 10,005. Tá? Então vocês viram que aqui, ó, eu estou com 10,3, né? Então 10,00 está ainda abaixo disso. E o limite superior, né, especificado para 3 desvios, ó, é a média mais 3 desvios. Em vez de menos, é mais agora, né? Então, tu vai fazer assim, ó, igual a média mais 3 vezes o desvio padrão. E dá Enter. Tá? Então, para 99% de confiança, né, eu tenho esse intervalo da distribuição, ó, tá vendo? Pode ir até 10,91. O último aqui está 10,7. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para 2 desvios, que é 95% de confiança, que é o normal que se usa, né? E um desvio quase não se usa, é 68% de confiança. A confiança é muito baixa, né?
como essas fórmulas são parecidas, só vai mudar, né, a posição aqui, é bom a gente fixar as células que a gente vai calcular. Então, assim, para fixar, tu clica ali, ó, e dá um F4, tá? Em cada uma das células. Pronto, tá? Fixou ela, ó. Aqui é a mesma coisa, vamos fixar. Fixado. Agora basta tu copiar aqui para baixo, ó, e depois ajustar para 2 e 1 desvio padrão. Então aqui, gente, aqui é 2 desvio padrão, então em vez de 3 aqui, tu vai botar 2. Dá Enter. Aqui é a mesma coisa, vai botar 2, dá Enter. Tá? E aqui tu vai botar, tirar esse multiplicação, porque é menos 1, né? Então é só fazer o menos ali, né? E aqui também. Vai tirar esse aqui. Ok, então para 95% de confiança eu tenho que ter de 10,15 até 10,7. Vejam que aquele 9,6 ali, ó, estava fora, né? E é por isso que ele é um outlier, ó, tá vendo? Geralmente é aqui que a gente trabalha com a confiança, 95%, tá? Tem casos que se trabalha com até mais, né? Mas aí há mais custos envolvidos, né? Beleza? Então agora, pessoal, vocês façam os exercícios, né? Seguindo a mesma tocada aqui, tá? Podem enviar isso por e-mail para mim, depois de concluir. Tá? Não esqueçam de salvar colocando o seu nome no arquivo, tá? Bota assim, teste Q fulano de tal, tá? Teste Q fulano de tal. Ok? Então tá, obrigado e até uma próxima.